Bom dia, sou a professora Maria Angelita Pinheiro, moro em Serra do Vento, leciono na Escola Municipal Manuel Teodoro de Arruda. Fui convidada a estar aqui para contribuir um pouco com as nossas aulas remotas. Tenham todos um bom dia, né? E prestemos atenção para que juntos possamos mediar e aprendermos uns com os outros. Então, a aula será de geografia, né? Teremos 2 aulas do 8º ano e 2 aulas do 9º ano. Então, na aula do 8º, nós vamos trabalhar a história da imigração em nosso município, não é? Que vem com o objetivo de conhecer os movimentos imigratórios que contribuíram e ainda contribuem para a configuração do município, certo? Então, a gente vai saber um pouco, não é, da imigração, quem são os imigrantes e qual a importância para a construção do município. Então, aí nós temos um tema, analisando os movimentos imigratórios ocorridos no município. Então, eu, enquanto aluno do 8º ano, preciso entender como é esse movimento, não é? Quem chega no meu município, quem permanece no município, né? Porque emigrar é aquele que vem e fixa no município, não é aquele que vem a passeio, não é? Então a gente recebe o imigrante, ele permanece e ali ele constitui sua vida, sua família, certo? Então é isso, a diferença. Imigrar é quando o estrangeiro vem e permanece. Quando ele vem e vai embora, ele é apenas o quê? Um turista, um visitante. Certo? Então aí a gente vê um traço da arquitetura alemã em Canelas, no Rio Grande do Sul, não é? Esse desenho aí, esse monumento histórico, ele é alemão, ele não é brasileiro, mas ele está no Brasil, certo? Então fixou, o imigrante veio e construiu, então os imigrantes que vieram e construíram esse monumento artístico aí, essa arte, esse monumento histórico, certo? Então a gente chega a ver, percebe, né? Que não é traços brasileiros. Temos também bairro da Liberdade japonesa em São Paulo. Os imigrantes japoneses, né, vieram para São Paulo, que a gente sabe que é um estado que tem muitos imigrantes, né? É uma população enorme que forma ali em São Paulo. Então a gente vê logo pelas características, né? A cultura japonesa que é bem diferente. Então veio, permaneceu, é imigrante, é estrangeiro no nosso país, certo? Então, é só para a gente ter uma clareza de imigração. Aqui também a gente vê uma comemoração típica do carnaval de rua boliviano, no centro de São Paulo. Então a gente vê pelas características que não são brasileiros, são imigrantes, porque permanecem, não é? Mas com a cultura deles. Geralmente, os imigrantes, eles vêm, permanecem, mas com a cultura deles, não é? Permanece do modo deles. A gente percebe também na seleção brasileira, quando os brasileiros estão jogando fora, os imigrantes, eles comemoram de uma forma bem deles, bem natural. Eles não perdem as suas raízes, suas origens. Eles apenas estão em um país diferente, como a cultura nossa, mas não esquecem a deles, né? Então é isso que a gente percebe dos imigrantes e migrantes, certo? Então aqui a gente vai ler um texto, esse trecho, que diz o seguinte, né?
Leiam comigo, hein, queridos alunos, né? Sabemos quem me conhece, sabe que eu gosto de ler, né? As aulas são bem assim, né? Bem floridas na leitura. Então, vamos ler. Mais do que tratar da história da imigração, é relevante tratar da história do imigrante no lugar, seja na cidade, seja na aldeia, do processo de transição local, de origem ao novo lugar e da necessidade de apropriação do lugar de sua recriação. E, finalmente, a necessidade de criar marcas de identidade locais, de alimentação, templos religiosos, escolas, associações, referências arquitetônicas, nomes de logradouros, né? Então, esse nome de logradouros são as ruas, né? Certo? Então, vejam aí, o imigrante, ele vem, mas ele tem tudo isso aqui, né? Ele participa de tudo isso aqui, da cultura do lugar que ele permaneceu se fixar, porém, com a cultura dele, ele não perde, seja na tribo, seja na cidade, né? A religiosidade dele, a vida sociocultural dele tem a abraça do país que ele está, do estado, do município, do vilarejo, mas ele não perde a cultura dele. Continuamos. Então, aqui, a gente vai ter aqui a gente vai ter aqui uma sugestão, né? Essa palavra reúna, esse U não existe, viu, pessoal? É um erro técnico de digitação. Reúna as informações obtidas sobre os movimentos migratórios realizados para o município onde reside. Então, você vai uma sugestão, aluno, você vai reunir umas informações de Belo Jardim, vamos dizer, né? Então, Belo Jardim, se existem pessoas que migraram e aqui ficaram, de que país vieram, não é? A cultura deles permanecem ou eles se inseriram na nossa. Então, é uma sugestão de você fazer um belo trabalho para o seu professor de geografia, certo? Inclusive os meus. Essas informações você pode pesquisar com seu pai, com um professor, não é? Nos livros. Você vai pesquisando e você vai se encontrando nessa informação e você vai obter bons resultados. Discuta sobre as marcas que os imigrantes deixaram no município, seja na arquitetura e em elementos visíveis de paisagens, seja no modo de vida local, como as manifestações culturais. Então, você vai observar aí, né? Você vai observar esse tipo de discussão. Aqui em Belo Jardim, por exemplo, tem algum monumento histórico feito por um artista alemão, português, chinês, japonês, certo? Em Pernambuco, quem foi que fez aquele monumento? Seja uma música, seja vamos dizer, um edifício, um prédio, como a gente já viu antes, que a gente viu ali um monumento histórico, que não foi feito pelos brasileiros, e sim pelos alemães. Tá certo? Então, aí fica esse primeiro momento de imigração. Eu espero que você tenha entendido um pouco, certo? Se você não entendeu, então você vai repetindo aí sua aula e você vai conseguindo entender melhor, tá certo? Então, a gente vai passar para a próxima aula, o próximo assunto, que será, nós vamos entender, a gente viu agora, analisando os municípios, os movimentos migratórios ocorridos no município, e agora a gente vai conhecer os grupos de imigrantes que vieram para o município, não para Belo Jardim, mas para o município como um todo, certo? Bem, continuando nossa aula de imigração, a gente agora vai conhecer um pouco do mundo para o município, certo? Então, conhecendo os grupos de imigrantes que vieram para o município,
certo? Então a gente já fez lá a gente já discutiu, a gente já reuniu informações referente aos imigrantes do nosso município, se existem, de qual país que vieram. A gente agora vai conhecer um pouco dos imigrantes que vieram para os municípios, certo? Para os estados e assim sucessivamente. Então, imigrantes no Brasil. Nós temos aqui um mapa bem visível, né? Um mapa com a legenda. Quais são os países que vieram, que migraram para o Brasil e permaneceram? Se vem e volta, é o quê? Turista, visitante. Mas se ele vem e permanece, se fixa, se torna sedentário do nosso país, então ele é o quê? Um imigrante, certo? Então aí nós temos, de acordo com o mapa e sua legenda, nós temos os portugueses, temos portugueses no Brasil, japoneses, e a gente percebe aí, né, a quantidade, certo? Em números, vejam aí. Italianos, nós temos espanhóis, bolivianos, argentinos, chineses, alemão, norte-americano, uruguaios e outros países. Vejam que essa quantidade aí em outros países no mapa retrata inúmeros, né? Que a legenda não consegue identificar, mas a gente, pelo o desenvolvimento do mapa, a gente percebe que são inúmeros países que também estão fixados no nosso país, certo? Então eles trazem cultura, né? Suas culturas eles trazem para cá, eles trazem sua economia, eles trazem suas tradições, não é isso? Então o Brasil é uma mistura, é uma miscigenação de povos, de nações, não é isso? Muito bem. Até aí, está tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, a gente vai, né, maleando, né? Lembrando que o nosso assunto é imigração. Então, a gente vê aí, dando sequência, a gente vê aí o quê? O Monumento Nacional ao Imigrante, Caxias do Sul, né? Monumento Nacional ao Imigrante, Caxias do Sul, né? Então, Então, aí a gente vê que tem a fonte direitinho, né? Aí o imigrante, ó, a nação brasileira ao imigrante. Então, fizeram o quê? Uma homenagem aos imigrantes que vêm, né? Não é tão disperso. O que essa estátua está representando, não é? Este homem com essa posição, com a sua enxada, essa senhora com a criança no braço, esse olhar para o céu, já é o quê? Uma atividade, já é uma sugestão de atividade, uma produção textual. Geografia, se produz texto e muito bom, porque é um pouco da nossa vida, não é? Tá certo, pessoal? Muito bom. Então, lá mais abaixo nós temos assim: quais evidências de fluxo imigratório existem em nosso município? Não é bem uma pergunta, é uma reticência. Aí você vai, como a gente já viu lá antes, a gente está dando continuidade, não é? Já é uma sugestão de atividade para a gente fazer e conhecer um pouco, né? Porque a geografia ela é irmã da história. As duas são irmãs gêmeas, né? Uma leva a outra, não é isso? Aí, arquitetura, nomes de ruas, festas e eventos culturais, nosso sobrenome. Então, vejam que eles trazem arquitetura, não é? Nomes de ruas, traz festas e eventos culturais e nossos nomes, sobrenomes. O meu sobrenome veio de que país? Por que não nós, professores, passarmos uma atividade onde o aluno vai descobrir o sobrenome da sua família? Porque o meu nome é Maria Angelita Pinheiro. Esse sobrenome meu veio de onde? Não é? Porque eu sou miscigenada. Então, eu tenho que pesquisar, não é? Existe o significado do nome e
a origem do sobrenome, certo? Então, assim, são momentos assim bons para a gente entender e ser curioso. Eu quero saber, eu vou descobrir o meu sobrenome. De que família eu vim, de que país, de que miscigenação, que etnia, essa mistura de povos que vieram para o meu Brasil. Então, uma atividade bem legal para a gente pensar, certo? Aí aqui, outra sugestão, dentro do contexto imigração, a gente tem elaborar um mapa conceitual sobre o fluxo imigratório ocorrido no município em que reside e destaque as influências que esses imigrantes trouxeram para a sua região. Foi como eu falei, né? Então, você vai fazer o quê? O que é fluxo? Fluxo, a gente sabe que é movimento contínuo, né? Movimento contínuo. Então, vieram muitas outras nações para a nossa. Então, é um movimento, é um fluxo, né? Fluxo de água. A barragem, o fluxo de água aumentou. Uma hemorragia, o fluxo de sangue aumentou. Então, quer dizer, movimentos contínuo. Então, muito boa ideia elaborar um mapa conceitual sobre o fluxo imigratório do município de Belo Jardim, ou do município de Caruaru, do município de Tacaimbó, São Caetano, onde você queira. Mas propriamente seria o nosso, certo? Tá bom? Então, aí, lá mais embaixo nós temos um lembrete. Lembre-se, o ponto de partida para a elaboração do mapa conceitual é o sobrenome de um integrante do grupo. Você quer fazer esse mapa, usar o que grupo? Vamos dizer assim, o Grupo Moura, né? Então, você vai fazer esse mapa conceitual e vai expandir do seu modo, né? Tá certo, aluno querido? Certo. Então, outra ideia. Vamos discutir sobre a origem dos nossos sobrenomes. Então, aí, nesse slide aí, você vai entender. Como eu já havia falado antes, né? O documento está deixando claro que a gente pode discutir, se juntar em grupos. A gente não pode fazer um trabalho em grupo, mas na minha casa eu tenho o meu grupo formado, minha mãe, meus irmãos, minha tia, um avô, uma avó, né? Então ali eu tenho um grupo. Você pode formar seu mapa conceitual também dentro desse grupo, certo? Escolhe uma pessoa da família e faz também seu trabalho, seu mapa, tá bom? Então, vai ficar um trabalho legal, vão gostar porque você vai descobrir a origem do seu sobrenome, porque muitos não sabem. Eu não sei. Fiquei curiosa através dessa aula, tá vendo que a gente aprende, ensina e aprende. Aprende e ensina. Então, isso aí está dentro dos pilares, ó, beleza. Então, eu hoje fiquei curiosa. Vou saber, vou descobrir por que o meu nome é Angelita. Por que esse sobrenome Pinheiro? Nome e sobrenome Maria Angelita Pinheiro. Vou descobrir. Então, você, aluno, fique à vontade com a sua professora, seu professor. Eu vou ficar bem à vontade, vou passar essas atividades para os nossos alunos do 8º ano, da Manuel Teodoro. Vou contar com vocês e tenho certeza que vão ter a devolutiva de belíssimos trabalhos. Obrigada às turmas do 8º ano, não é? Espero que tenham gostado. Para mim, assim, foi bem tranquilo vir aqui e mediar com vocês esse conhecimento. Obrigada.